Caro telespectador, em 1975, precisamente no ano da independência de Moçambique, inicia a carreira artística de um dos, aliás, de uma das figuras mais expressivas, portanto, nas artes plásticas e não só. Estamos a falar de uma figura que tem as suas obras patentes, não só nos museus, nos principais museus e instituições do Estado em Moçambique, mas também pelo mundo. Estamos a falar das Nações Unidas, estamos a falar do Vaticano, estamos a falar de, enfim, de imensas instituições prestigiadas do mundo, em que temos orgulho de ter as obras deste artista moçambicano que se chama Naguib. Se eu tivesse que ler toda a tua biografia, Naguib, eu levava aqui pelo menos uns 15 minutos, então preferi de alguma forma resumir em poucas palavras, porque o facto de termos aqui como convidado especial hoje é um programa especial em que dedicamos esta conversa de hoje, do Conversas Soltas, tanto celebrando os 40 anos da independência de Moçambique. E Naguib faz todo sentido porque acompanhou todo este processo e ele vai nos dizer que principais mudanças houveram ao longo destes 40 anos, o que é que significa para ele especificamente estes 40 anos da independência de Moçambique. Um país jovem, mas com enormes desafios, seja na cultura, seja a nível económico, a nível social. Portanto, há várias questões que provavelmente nós vamos levantar aqui, não só que tem a ver com a cultura e com a sua vida, portanto, com o seu percurso, mas são assuntos que portanto, eventualmente se conjugam. Portanto, são desafios. Naguib, e obrigado por nos receber aqui na tua casa. Obrigado, bem-vindo. É um lugar, para ter uma casa fantástica e dá a sensação de estar numa galeria, não é? Eu vou pedir aos meus colegas por hoje, eventualmente, vão mostrar alguns quadros e algumas coisas aqui que eu vi interessantes. Portanto, estamos na casa do Naguib. Portanto, é realmente um programa especial hoje para os nossos telespectadores relativamente aos 40 anos da independência. Naguib, bem-vindo. Muito obrigado por terem vindo à minha casa visitar-me, que é raro. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, mas olha, os 40 anos de independência para mim significaram um enorme amadurecimento do povo moçambicano. Exato. Todos nós amadurecemos muito, crescemos muito, mas muito mesmo. Quando eu falo em crescimento, estou a falar em crescimento intelectual, em crescimento... hoje, qualquer moçambicano consegue analisar qualquer situação de justiça, qualquer situação de injustiça. Exato. Hoje, o moçambicano abraça-se a sua cultura, abraça... hoje, o moçambicano já não é aquele povo que não existia. Hoje, nós existimos. Exato. Com as nossas fomes, com os nossos problemas, com as nossas desestabilidades, mas hoje o moçambicano está a mostrar que é um povo que já não aceita qualquer estereotipo de políticas, mas é um povo que está a construir o seu país, que está a construir, está a inventar o seu país. Exato. Nós todos estamos a inventar e a reinventar. Percebes? Para mim, 40 anos de independência são 40 anos, de facto, de amadurecimento político. Sabes, não é qualquer um hoje que nos conta uma história e a gente acredita. Exato. Então, o Moçambique hoje tem uma identidade própria. O moçambicano hoje tem uma identidade própria. O moçambicano hoje é um indivíduo coletivo, pacífico, é um indivíduo coletivo analista, que sabe esperar, sabe ver e aguardar o melhor momento. É o indivíduo que amadureceu. Exato. Já não se emociona com qualquer coisa, já não reage mal por qualquer coisa. O indivíduo moçambicano, nós, é um grande orgulho meu. Muito bem. Quinta-feira, portanto, 25 de junho, reinventou-se a grande festa de 75, portanto, celebrando os 40 anos da independência. Naquela altura, em 75, o sentimento era de libertação, de celebrar essa libertação.
Hoje os moçambicanos, na tua opinião, o que é que estão a celebrar? Amadurecimento. Hoje os moçambicanos estão a celebrar o amadurecimento. O querer ser moçambicano. O ser moçambicano. Hoje já não está a celebrar a independência. Hoje está a celebrar a alegria de ser. A alegria de poder compartilhar. A alegria de poder participar. Nós tivemos momentos em que a gente ouviu, recebeu ordens, a gente hoje começamos a entrar num mundo participativo, em que a situação de há 2 anos atrás já não é a mesma situação de hoje. Hoje os poderes já começam a ser muito mais diluídos do que haviam há uns anos atrás. Isso dá uma certa alegria. Hoje tu vês por aqui como jornalista, com a tua linha de pensamento para vir falar comigo. Já não vês com uma linha de pensamento mandatada. É verdade. Isso, um bom exemplo. Isso demonstra um amadurecimento. É verdade, exato. Não é? É verdade. Naguib, na tua opinião, se olharmos e voltamos um pouco atrás e vemos desde Eduardo Mondlane, o arquiteto, como se diz assim, o arquiteto da Unidade Nacional, depois passando por Samora Machel, Joaquim Chissano, Armando Guebuza e, portanto, agora o nosso presidente, Filipe Jacinto Nhus. A história, na tua opinião, é comandada, portanto, resume-se aos presidentes da República, portanto, que são, portanto, é o alto magistrado, logicamente, do país, mas a história do país é toda ela resumida só nos líderes. Em que medida é que pode fazer um equilíbrio em que o povo também faz pressão e cria agenda, vamos assim dizer? Não, hoje as lideranças foram lideranças diferentes, totalmente diferentes. A liderança, por exemplo, de Eduardo Mondlane, como arquiteto da Unidade Nacional, num determinado contexto histórico, em termos de espaço-tempo, a forma de funcionar era uma. A liderança de Samora Machel, na criação da moçambicanidade, foi outra. A liderança de Joaquim Chissano, como homem da paz, como homem de estabilidade, foi outra. Quer dizer, o linguajar do Chissano foi um, o linguajar e o linguajar e o pensamento de Samora Machel foi outro, do Eduardo Mondlane foi outro, do Guebuza foi outro e do nosso Nhus é outro. Portanto, são 4 linguagens diferentes, completamente distintas em termos de espaço-tempo. Não se pode misturar essas 4. Exato. Eu pessoalmente não consigo misturar as 4 num. Porque as situações são diferentes. Hoje estamos numa situação de economia de mercado, uma situação de investimentos, uma situação em que, paralelamente, paradoxalmente, Nhus vai ter de enfrentar 43% de subnutrição crónica nas nossas crianças. Vai ter de enfrentar os grandes problemas económicos que todos que não estão escondidos, o caso da Ematum, etc, etc. Vai ter de enfrentar, neste preciso momento, milhares de crianças sentadas no chão, na escola, no tempo de frio. E na capital do país. Na capital do Exato. país. Em Maputo nós temos essa situação. Uma situação dessas. Mas, paralelamente a isso, por exemplo, vai haver as 100 maiores empresas do país. Ora bem, há uma escola, por exemplo, com 500 e tal crianças, que estão sentadas no chão. Eu tenho filhos, tenho netos, vieram lágrimas quando a STV passou essa reportagem. E eu pergunto, 500 crianças, 100 maiores empresas, se cada empresa oferecer 5 cadeiras, não temos nenhuma criança no chão. Por que não oferecer 5 cadeiras? Não precisa mais. Se cada pai de Maputo oferecer uma cadeira de plástico, não custa nada, nenhuma criança senta no chão. Onde é que está o sentido de solidariedade? Quando se fala em sociedade civil, que muitas vezes digo, reage, vai à sociedade civil, vamos lá fazer uma manifestação, etc, etc. Por que é que a sociedade civil não reage agora que as crianças precisam de coisa? De carteira, para não sofrer de frio no chão? É paradoxo. Para mim não faz sentido. Para mim faria sentido a STV dizer, vamos lá pôr aquelas crianças sentadas numa cadeira. Eu sou o primeiro voluntário, vou oferecer 5 cadeiras.
O que é que custa? Não sei se está a ver. Ele vai ter de enfrentar tudo isso. Tu sentes que ao longo destes anos e esse espírito de solidariedade que estás aqui a falar, portanto, em algum momento ainda continua a ser característica do povo moçambicano. Mas o que está acontecendo nos últimos anos é que houve esta mudança relativamente à questão económica. Tem muito a ver com isso, na tua opinião? Achas que é isto? Não, eu acho que há duas coisas que eu acho que estão de braços dados. A cultura e a solidariedade são elementos que estão de braços dados. Nenhum indivíduo que faz cultura não tem o sentido de solidariedade. E nos últimos anos, a cultura, de facto, esteve relegada para o terceiro plano. Desapareceu um pouco essa questão de solidariedade. Agora, o que eu estou a perceber nos últimos um ano, para aí, no último ano, nos últimos tempos, é que a cultura está a ser repescada de novo. Estão-nos a repescar a nós de novo. Está-se a dar outro ênfase. Tanto é que durante, por exemplo, a título de exemplo, havia o Ministério da Cultura e havia o Ministério do Turismo. Hoje tens o Ministério da Cultura e Turismo. Não de Turismo e Cultura. É o Ministério da Cultura e Turismo. Enquanto que nos outros dois mandatos, o fator turismo era mais importante do que a cultura, hoje tens um fator da cultura com turismo. Tens, por exemplo, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. É isso, não é? Exato. Eu, pessoalmente, não chamaria Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Dava-lhe outro nome, Ministério da Formação e Desenvolvimento Humano, por exemplo. Porque educação, eu parto de um princípio de que a educação tem que ser dada pelos pais ou pelos tutores e não pela escola. A escola dá formação. Imagina que eu tenho, todos nós, temos 2 ou 3 filhos em casa. Nós não estamos a educar os nossos 2 filhos, mas queremos que um professor que tem 40 crianças eduque as nossas crianças. Se nós não conseguimos educar as nossas 2 crianças em casa, como é que um professor com 40 crianças vai educar aquelas 40 crianças? Entende? É verdade. Que nem são filhos dele. Então, ele vai dar formação. A educação tem que estar nas mãos dos pais. Os pais têm que ensinar o filho a dizer com licença, a dizer obrigado, a dizer tenho prazer, a dizer levanta-te que chegou o mais velho, respeita a terceira idade, respeita, não, eu não gosto de chamar a terceira idade, respeita a idade da razão. Exato. Respeita os teus colegas. O pai e a mãe é que têm que ensinar isso, não é a escola. Não é a escola que tem que ensinar isso. A escola ensina o alfabeto, ensina a aritmética, depois a matemática. Hoje confunde-se muito aritmética e matemática. Quando a pessoa não sabe dizer 4 vezes 4, diz que a minha matemática está mal. Isto não é matemática, isto é aritmética. A escola tem que ensinar isto. A escola tem que ensinar biologia, física, etc, etc. Não tem que ensinar a boa educação. A boa educação vem de casa. Entendeste? Por isso o Ministério da Educação não existe. Existe o Ministério da Formação. A educação é em casa. Como é que um professor, tem 40 alunos ali, vai educar? Não vai educar, vai formar. Pai e a mãe é que tem que educar em casa. Os princípios de uma pessoa começam em casa. A educação começa em casa. Tudo isso esteve muito enevoado nos últimos 40 anos. E hoje já começamos a ver as coisas com mais clareza. Mas isto há aqui algo que não faz sentido. Se no passado não tínhamos, há instrumentos que não tínhamos, há informação que não tínhamos, eventualmente. E hoje, com esta evolução, temos mais acesso a livros, métodos de educação, etc.
Mas nesta altura, portanto, estamos a olhar, por exemplo, nos anos 80, desde a independência, em que havia um rigor, por exemplo, estás aqui, Naguib está aqui a falar de educação, havia um rigor de educação e a qualidade de formação, que era algo extraordinário. E hoje sentimos alguma fragilidade no meio desta formação, desta educação. Portanto, hoje a educação é um dos... realmente a educação tem aqui um papel extremamente importante na formação do indivíduo, mas há muitas fragilidades, vamos assim dizer. A rapidez de formar, a rapidez... Não é uma questão... Não é uma questão... Não é uma questão... Que desafios é que nós estamos aqui a falar, Naguib? Para desafio número 1, base. Nenhum prédio cresce com sustentabilidade se não tiver fundações. E as fundações numa sociedade é a instrução primária. Se tu tiveres uma má instrução primária, tu vais ter uma péssima secundária e vais ter uma terrível universitária. Então, para mim, o maior investimento, o maior desafio que existe é nós ensinarmos bem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta classe. Enquanto nós tivermos uma instrução primária deficitária, uma instrução primária relegada ao esquecimento, em que as nossas crianças da instrução primária se sentam no chão ainda, em que não se faz nenhum estudo das crianças indigo, das crianças cristal, enquanto não se fizer um estudo destes, enquanto não se criarem condições, como é possível uma criança ir à escola num tempo de frio, sem um pão e sem um chá no estômago, e vai sentar-se no chão? E o que é que essa criança vai assimilar? Por que é que nós temos de ter metas de passagem das crianças? 80% passaram, quando se calhar só 20% estão classificadas. O que é isso de passagem automática? Eu acho que tem que se refletir melhor sobre a educação básica. A educação básica é fundamental. Não só a educação básica. Vê, vou-te dar um exemplo. Quando tu constróis um prédio, precisas de um engenheiro de estruturas, um engenheiro hidráulico, um engenheiro eletrotécnico, um arquiteto, eventualmente mais 2 ou 3 engenheiros. Portanto, precisas de 6 indivíduos com formação superior. Mas depois precisas de 20 eletricistas, 20 canalizadores, 30 carpinteiros, 50 ou 60 pedreiros. Mas tu tens, em Moçambique todo, 50 e tal universidades e tens menos de 10 escolas politécnicas, escolas técnicas, que formam carpinteiros, formam pedreiros, eletricistas. Então, como é que tu corres para universidades quando não existe base? Não existe uma base. Tem que ser o contrário, o inverso. Exato. Um dia vais ter uma obra com 2 pedreiros e 50 engenheiros. Mas não era na questão, não era no sentido de fazer, preencher esta lacuna que havia, por exemplo, de universidades em que, por exemplo, estamos a supor estudantes que não tinham acesso à universidade, seja em Niassa... Tá bom, agora acabam... Agora acabam o curso. Essa abertura. Agora acaba o curso e vão fazer o quê? Vão ficar no desemprego. E quando estiverem no desemprego, o que é que vão dizer? Qual vai ser a conversa? O governo não presta, o governo não apoia, o governo não cria empregos. O que é que a formação superior vai engrossar? O descontentamento. Não era melhor termos invertido este quadro? E terias o emprego garantido se tu formasses técnicos. Se tu formasses mais técnicos, mais fazedores. Quando tu falas de autoemprego, o que é autoemprego? Do Badengue? O que é autoemprego? Para uma pessoa, um analfabeto econômico a fazer autoemprego. Tu pões 7 milhões de distritos. A quem é que formaste lá que é para gerir esses 7 milhões? Então, estamos a pôr a carroça à frente dos burros, a carroça à frente dos bois. Exato. Mas temos que inverter este quadro.
Nussi tem mais essa tarefa se quiser ter uma governação louvável, de reverter este quadro. quadro. A minha pergunta, Naguib, será que apenas os líderes é que são chamados à responsabilidade? O povo não tem como tanto não, o povo segue impor uma agenda? Não. O povo segue políticas. Exato. Quando há uma campanha eleitoral, o partido consulta as suas bases, e as suas bases dizem que queremos fazer isto. O partido recolhe o que o povo quer, a sua base eleitoral quer, leva para uma campanha eleitoral. Quando chega na campanha eleitoral, aquele mesmo partido redistribui-se com o Comitê Central, etc., secretariado, aquilo tudo é pegado, é posto ao público como campanha. O partido, por exemplo, ganha. Então tem que executar aquela linha. Ok, vamos supor aqui, vamos lá. Temos um novo presidente, tudo bem? Concordas então que estás de acordo? Qual seria a tua opinião relativamente àquilo que foram as promessas que foram feitas durante a campanha, por exemplo, do presidente Guebuza? Essas promessas foram cumpridas, na tua opinião? Na minha opinião, algumas foram, mas outras não foram cumpridas. Sinceramente. Portanto, por exemplo, combate à corrupção, este espírito o chamado espírito de deixa andar, etc. Não, isso era outro. Estas lutas, eu gostaria de dizer é que eu quero tentar perceber até que ponto é que passar-me esta mensagem, até que ponto é que o cidadão moçambicano pode também impor aquilo que são as suas preocupações e ver essas preocupações resolvidas a nível das estruturas, neste caso. Estamos a imputar toda a responsabilidade. Por essa razão é que existe uma sociedade civil. Claro, exato. Por essa razão é que existe. Atuante esta sociedade civil. Sociedade civil ainda não é atuante. Exato. Com toda a franqueza, não é atuante. Se fosse atuante, as minhas crianças não sentavam no chão. É zero. Estar a ver crianças no tempo de frio sentadas no chão e ela não está a atuar, não existe. É tal e qual tu dizes, olha, há um grande desenvolvimento de infraestruturas e alguém chegar ao pé de ti, mas tens metade das crianças na subnutrição. Então, para mim, cancelou tudo. Para mim, o grande desenvolvimento das infraestruturas, das circulares, dos pontes, não sei o que, ficou literalmente anulado quando me dizem que há 43% de criança moçambicana que sofre de subnutrição crônica. Então, para mim, acabou. Porque, afinal, gerir é gerir o quê? Quando se gera um país, não é para se gerir estrada só. É para se gerir pessoas. É para essas pessoas ficarem com boas condições de vida. Porque a educação para ti é uma área que mexe contigo? Estamos a ver vários outros desafios, áreas com enormes desafios. Saúde também é uma das áreas. Mas é que a educação engloba tudo. A educação é a base de tudo. Não, porque eu sinto que isto é uma coisa que mexe contigo. Mexe. Exato. É que a educação é a base de tudo. É a educação e a cultura. Por que a educação e a cultura? Educação começa por saber comer bem. Começa por eu pôr uma camisa bonita para estar à frente da televisão. Começa por eu não ter de gesticular muito, que parece mal. Exato. Começa pela simpatia, pela cortesia, pelo bem-estar, pela comunicação. Tudo isso é educação. A cultura o que é? A cultura é o reflexo direto dessa educação. O que é? Qual é a diferença entre a cultura e a educação? A educação permite-nos saber estar. E a cultura é a nossa emoção nesse saber estar. É como, por exemplo, tu tens uma família em casa, esposa, teus filhos. Tu podes dar todas as riquezas possíveis e imaginárias à tua família. Se não deres amor, que é a cultura, tu não tens família. É como um país. É como um país. Tu podes me dar todas as infraestruturas do mundo. Se não me deres amor, se não me deres carinho, se não me deres aquilo que se chama cultura, tu não tens país. Não estás a gerir nada. Estás a escrever na água. Isso que se faz, as famosas presidências abertas, de ir falar com as pessoas, não sei o quê, é democracia participativa. É cultura. É querer ouvir.
Se nós formos com atenção, não precisa de muita atenção. Vermos, por exemplo, na fase em que o Samora Machel fez a operação, já não lembro, produção, que ia para as fábricas, falava com as pessoas, dizia às pessoas, falava diretamente que você tem que calçar botas, tem que ter luvas, tem que ter isto, Isso é cultura. Isso é mexer com a emoção das pessoas. As pessoas precisam se sentir... Este é o maior desafio. Exatamente. Que nós temos. Que nós temos. O maior desafio que o Presidente Nyusi tem neste momento, as pessoas precisam de se sentir amadas. Precisam de se sentir acariciadas, acarinhadas. O elenco governativo do Presidente Nyusi tende a saber acarinhar as pessoas, ouvi-las. Descer do pedestal, ficar ao mesmo nível e ir tomar decisões. Aí vamos fazer um país. Não criar distanciamentos com o povo, com as pessoas. Se criar distanciamentos, vamos estar de novo divorciados. E a subnutrição crónica não vai passar de qualquer maneira. Aí vai ter de nascer a solidariedade em casamento com a cultura. Eu não estou preocupado, apesar de ter, conforme disseste, tenho quadros em Nova Iorque, não sei o que. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, gostaria de fazer uma exposição na Gorongosa. Gostaria de fazer uma exposição e fazer um grande espetáculo em Satugira. Por que não irmos lá e fazermos essas coisas? É lá que estamos a ser chamados. É lá que as pessoas querem o carinho da cultura. Agora, a minha pergunta é: os nossos líderes têm cultura? Olha, não são só os nossos líderes que não têm cultura. Todos nós temos cultura, mas somos analfabetos culturais. Explica-me. Quero saber. Olha, eu sou um analfabeto desportivo. Mas vou-te explicar. Ok. Eu pergunto a ti, pergunto ao meu grande amigo Daniel David, pergunto ao meu ministro. Cultura é algo que mexe connosco, é a nossa forma de ser. Mas quando nós vamos a maior detalhe, vamos nos perguntar, ok, no sul o que é que nós temos, no centro o que é que nós temos, no norte o que é que nós temos, quem são os povos existentes, Aiaus, Macondes, Macuas, por aí abaixo, que instrumentos tocam, que danças têm, o que é que significa património universal? Temos o Nhau, mas o que é que fazemos com isso? Penduramos no pescoço? O que é isso? A timbila é um instrumento, sim senhora, de Gaza. Mas quando é que foi feito? Como é feito? Como foi redescoberto? Porque já ela existia quando o Junot chegou, os padres, etc, 1500 e tal, viram a timbila e naquela altura as orquestras sinfónicas na Europa eram compostas por 16, 17 pessoas. Quando chegaram as timbila viram orquestras com 40 pessoas. Coisas nunca imaginadas. Com 40 instrumentos, cada um com seu tom diferente. Exato. Não sabe? Tu perguntas a uma pessoa o que é uma capulana. Qual é o significado disso? Como surge esta palavra? Posso-te resumir. Quando os mercadores chegavam com os tecidos, etc, iam, toda esta zona era pantanosa, subiam até ali na Pulana para fazerem trocas comerciais. Trocavam marfim por capulanas. Então as mulheres, quando iam lá para as motas, iam lá para Matola, etc, andavam ali e levavam aqueles fardos na cabeça. Então perguntavam o Uia Queen, a Uia Capulana. Então vinha do rei Pulana, no Capulana. Então ficou conhecida por Capulana. É Capulana, do rei Pulana, não Capulana. Entendes? Então, existem milhares de coisas que nos rodeiam que nós ignoramos completamente. É por isso que eu falo de analfabetismo cultural. Exato. Agora, se perguntas este ou aquele dirigente, há um que sabe mais. Mas isto não tem a ver só com não tem a ver só com formação de cultura, de saber as coisas. Tem a ver com cultivar
esta mesma cultura, não é? Não, espera. Há duas coisas distintas. Exato. Uma coisa é fazer cultura. Exato. E outra coisa é saber cultura. Exato. É culto. Exato. De antes havia aquela coisa, no tempo em que eu estudei, que fazias o 5º ano e tinhas a cultura geral. Fazias o 7º ano, aliás, era a cultura geral. Então estudavas um pouco de latim, grego, poesia, Camões, etc, etc, e tinhas um quadro, história universal, etc, etc, tinhas uma cultura geral. Então, o que nós não temos aqui em Moçambique, internamente, é a cultura geral da nossa própria cultura. Ok. Entendeste? Já percebi. Não é para tu, por exemplo, Já percebi. a cultura em Moçambique está refém nas mãos de 200, 300 pessoas. Máximo. Não sei se chega a 200 pessoas. Num universo de 20... Quantos nós somos? 24 agora. 24 milhões. Provavelmente. Num Exato. universo de 24 milhões de habitantes. A cultura está refém nas mãos de uma elite de... Se chega a 200 pessoas é muito. Por que essa cultura não é massificada? A nível nacional. A cultura como porque, repara uma coisa, se eu, como Manyunga, conhecer bem o que é que se passa na cultura Makonde, na escultura Makonde, o Jama, a Chetuane, Mapico, etc. Por trás daquilo, todos os ritos de iniciação que existem, não sei o quê. Por sua vez, Makonde saber tudo o que é de Manyunga. Por sua vez, Manyunga saber tudo o que é de Machangane. Machangane, a cultura é o elemento aglutido. Para mim, a cultura. Mas aí ias puxar outras questões que tinham a ver provavelmente com o tribalismo. No sentido de. Para quem a Nhungwa não quiser saber de um Ronga, não quiser saber da sua história, provavelmente. Não, por uma única razão. Porque hoje, em 2015, só um atrasado mental é que pode não assumir que existe uma moçambicanidade. Sim, pensar em termos de tribo hoje, 2015 em Moçambique. Não, essa gente, uma pessoa que pensa em termos de tribo em 2015 tem que ser internado no Hospital do Fuleno. Mas aqui, tu tens certeza que estas concepções já foram ultrapassadas? Não, estão super ultrapassados. Isto está super ultrapassado, não tem nada a ver. Bom, ok. Tem alguma relutância que Não. Porque sabes por quê? Provavelmente nas zonas urbanas. Não, acho que sim. Repara uma coisa. Porque a cultura, neste caso, para mim, é o elemento aglutinador da unidade nacional. Eu tenho orgulho de ter meu Mapico como meu. Sendo eu o homem do Nhau. Eu adoro as timbilas. Entendes? Para mim, quando eu vejo a Macauela que vem lá das Minas, não sei o que, dos moçambicanos, eu fico feliz da vida ver aquela gente engravatada. Poxa, aquilo é meu, pá. Aquilo é meu. Ninguém me tira. Entende o que eu estou a dizer? Exato. Aquilo que hoje possamos dizer que se faz no sul, que se faz no centro, que faz no norte, eu vou lutar para dizer que vou dar a minha vida para dizer que aquilo é meu. Não é de Makonde, não é de Machangane, não é de... Não, é meu, é de moçambicano aquilo. Entendeste o que eu estou a dizer? Já percebi. Quer dizer, eu não posso fazer um intervalo rapidamente. Nós temos outras questões para te fazer depois do intervalo, que são boas. Está uma boa conversa, rapidamente já voltamos. É só para tomar uma água. Até já. Bem-vindos ao programa Debate da Nação. Propomos-nos hoje olhar para o desporto. Começamos a ter alguns campeões africanos. Sem gente formada em gestão desportiva. Começa-se a verificar uma degradação dos valores sociais. Um dos maiores bens que veio por mal em Moçambique foi a Motola. Enganou-nos durante muito tempo. Eu gostava de ouvir agora. Mas só que essa implementação não é desporto escolar, é festival. Mas não estão a ser devidamente aproveitados. A gente fala mais do que faz. Nem tudo está mal. Não tem bolas, é verdade. Isso é a realidade. Os femininos temos a tendência de trazer resultados positivos em relação a outras modalidades. É um paradigma. O que é que faz com que não hajam, portanto, novos treinadores? Alguns até tinham vergonha de dizer que eram professores de educação física, tinham vergonha de dizer que eram atletas. Então a gente vai aos estádios, aos treinos dos pugilistas, é uma vergonha.
Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Muito bem, voltamos à conversa com o meu convidado especial relativamente a esta edição dos 40 anos da independência de Moçambique. Celebramos com Naguib na sua casa. Tivemos aqui o prazer de estar aqui neste espaço que é magnífico e ao mesmo tempo faz-nos pensar que acaba sendo, como eu disse no início do programa, acaba sendo aqui uma galeria, porque as obras de arte que estão aqui espalhadas pela casa são incríveis e, portanto, há aqui uma marca clara. Logo ao entrar a casa, está em casa de Naguib. Mas ok, voltamos. Isto era para esfriar, depois do intervalo. Naguib, uma das questões que é a tua bandeira tem a ver com a educação, a formação do indivíduo. Gostava de perceber, Naguib, tu, com o prestígio que tens a nível nacional e internacional, qual é o contributo, portanto, o teu contributo para a formação da cultura destes indivíduos, destes moçambicanos, dos nossos compatriotas? Qual é a tua contribuição nesse aspecto? Olha, eu tenho trabalhado com muitos jovens, muitos mesmo, tenho formado muitos jovens, que alguns até, muitos não têm coragem, se calhar ainda não é a melhor altura, mas que já são grandes artistas aí, grandes pintores, grandes nomes, que passaram por mim, e continuo na mesma a trabalhar com outros artistas que muito brevemente irão se apresentar ao público, que são já excelentes artistas. Quando eu digo que excelente, eu sou um grande crítico naquilo que eu faço. Tudo que eu faço tem que ter muita qualidade. E então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o contributo que eu dou na formação cultural é ir à rua e oferecer coisas ao cidadão. Quando eu digo oferecer coisas ao cidadão, digo, quando eu faço os meus murais de rua, que são sebejamente conhecidos, eu faço de uma forma democrática, participativa. Por quê? Porque os jovens pintam, muitas vezes quando vejo um mural, vejo às vezes estilos diferentes no mesmo mural. Porque é a participação das pessoas, não só dos artistas que trabalham ali, mas das pessoas que passam. As pessoas que passam, param, olham, então vem aqui, vamos lá fazer, vamos... E temos essa ligação com quem passa. Quem é que fica a ganhar nisto? Fica a ganhar o jovem que está-se a formar ali na parede e fica a ganhar o cidadão comum que passa e que é o dono, o proprietário legítimo daquela obra. Estás a perceber? Mas infelizmente nem sempre posso dar o máximo de mim. Exato. Porque não me compete a mim, muitas vezes compete aos gestores das próprias cidades fazer coisas. Eu estive na terra onde eu nasci, em Tete, por exemplo, eu fui carregado com sonhos e voltei de lá. O que me salvou foi o Songo, que me pediu 3 murais que eram para ser feitos na cidade de Tete, que acabaram por ser feitos no Songo, por exemplo. E a minha própria terra não aceitou um trabalho meu. Eu fiz 5 ou 6 propostas e onde é que eu nasci, o município não aceitou. Preferiu... Mas porquê? Porque se calhar gosta mais de viver naquele canteiro de obras. Para mim hoje a minha cidade, Tete, parece um canteiro de obras. Estás a ver, um estaleiro. Então preferem viver naquele estaleiro. Não é porque... Não faz sentido. Não é porque as coisas acontecem só em Maputo e não acontecem nas províncias. Não, é mentira. A gente sai de Maputo, vai para as províncias, quer fazer coisas e a província não aceita. E depois já tira cá para baixo a dizer que tal, acontece tudo em Maputo, não acontece na província. Não é verdade. Porque a gente quer fazer coisas na província e as províncias não aceitam. Inclusive na própria cidade de Maputo. Exato. Não sei se é do teu conhecimento que eu quis fazer uma homenagem a Eduardo Mondlane nos 40 anos. Dos 40 anos? Dos 40 anos. Exato. Eu fiz um grande projeto ali para em frente a Ronil, naquele muro de cemitério. O muro de cemitério da Ronil, exato. Em que ia contar a história de Eduardo Mondlane, desde aquele menino que foi pastor, todo o seu trajeto, passando pelas Nações Unidas até a formação da Frelimo,
até ao fim da sua vida, quer dizer, queria fazer ali. E é um mural grande, porque os pontos mais altos têm 15 metros de altura. Exato. Então iria também, o próprio mural iria criar condições para um dia, se conseguirmos desalojar aquele cemitério, fazermos uma coisa cultural por trás daquela. Não me foi aceito. Por quê? Mais uma vez. Bom, aí não existem versões oficiais. Mas é uma homenagem. Portanto, e eventualmente até estava. E perguntava isto em off. Houve um vereador. Perguntava isto em off na Guiba até. Como estou a olhar para as atividades dos 40 anos e não estou a ver uma atividade específica tua, o teu contributo nestas festividades dos 40 anos. O meu contributo era fazer uma grande homenagem a Eduardo Mondlane, e depois teria a continuação de Samora Machel, do Guebuza, e agora início do Filipe Nunes. Quer dizer, a maior parte seria Eduardo Mondlane. Até era uma história que iria resumir os 40 anos da nossa, 50 neste caso, vamos contar desde 1960 para aí. Exato. Portanto, 50 neste caso, portanto, seria um grande mural que acendesse a cidade de Maputo. O meu projeto era esse, a minha contribuição seria essa, em que iria envolver estudantes, quase todos das artes visuais, do ISARC, outros artistas, seria uma coisa coletiva, brilhante que iríamos fazer. Mas pronto, em off, houve um vereador que chegou ao pé de mim e disse: Naguipa, tu queres ser mais famoso do que nós? Mas é sério, Naguipa? Mas não faz sentido, não faz sentido. E então não foi aprovado até hoje o mural. E, no entanto, existem empresas que estão dispostas a suportar aquilo. Mas os artistas transcendem a figura normal dos líderes a nível hierárquico, né? Porque estamos a falar, a mensagem do artista não tem limites, quer dizer, não tem fronteiras, quer dizer, a tua mensagem, a tua obra ultrapassa fronteiras. Não é só a minha obra, não, estou dizendo como artista. Mas repara uma coisa. Estou a falar no geral. Repara uma Os artistas têm esta. Eu vou-te fazer não é? Eu vou-te fazer a seguinte pergunta. Temos o nosso Malangatana, temos a nossa Bertina, temos o nosso Fanifumo, temos o nosso Lázaro Vinho, não é? Esses nomes, por exemplo, que eu te falei agora, 4 ou 5 nomes, estão na memória coletiva de todo o povo moçambicano. Agora, se eu te perguntar assim, quantos ministros teve e quais são os nomes dos ministros que teve Joaquim Chissano? Nem eu pessoalmente consigo responder a essa questão. Nem se calhar o presidente Guebuza. Mas vais te esquecer de Malangatana? Claro que não. Vais te esquecer do falecido escultor Chissano? Claro que não. Mas infelizmente não vale a pena dizer mas quer ser mais famoso, porque eu vou ser mais famoso, sim. Não, mas daí por isso que eu estava... Não dá. Eventualmente por isso que eu estava a dizer que a obra transcende a questão... Então aí vamos ter com a pergunta que me fizeste há bocado. Do analfabetismo cultural. Infelizmente estamos rodeados de analfabetos culturais que não conseguem perceber isso. Entendeste? Eventualmente, e ao longo dos anos, a tua obra está acessível ao povo. Em algum momento também sinto, já vi vários artigos, portanto, colegas meus, jornalistas, em que puxam muito a tua imagem mais para um artista elitizado, não o artista do povo. Como é que eu queria desmistificar isto? O que acontece de facto? És um artista do povo? És um artista... Espera aí, há duas coisas distintas aqui. Exato. O artista das barracas não significa que seja artista do povo. Eu não sou artista de barraca. Eu não sou artista de minigolf. Entendeste? Eu prefiro gastar o meu dinheiro a ler um bom livro, a conversar com as minhas crianças, a conversar contigo e algumas pessoas com quem ainda se pode conversar, do que estar na barraca a rir sem saber porquê. Dá lá cerveja. Esse é que é artista do povo. Um bêbado. Um drogado.
Afinal, o que é um artista? Um artista é um pensador, é intelectual. Um artista, embora, aí concordo, se tu me disseres isso, que todo artista é marginal. Todo artista é marginal. Por quê? Existe o Ministério da Cultura. Perceber essa expressão, sim. Existe o Ministério da Cultura, com uma estrutura. Essa estrutura tem o secretário-geral, tem o diretor nacional, tem o diretor provincial, tem estrutura. Mesmo na STV, tu tens o realizador, tu tens o programador, tens isto, existe uma estrutura. Agora, nos artistas, existe pintor de primeira, de segunda, de terceira? Não existe. Existe músico da classe A, músico da classe B, músico da classe C. Não existe. Portanto, a profissão, aquele que quer seguir uma profissão cultural, tu podes ir para uma universidade e seres o melhor aluno da Universidade de Belas Artes e seres um péssimo artista. E passaste despercebido. E podes não ir para uma universidade, como falecido escultor, Chissano, e ser um dos maiores da África. É verdade. Então, como é que isso é? Por isso é marginal, porque é inqualificável. O artista não tem qualificação. Ou tu gostas ou tu não gostas. Entendes? Eu não posso fazer carreira como artista. Começo como aprendiz da arte, para depois ser ajudante da arte, para depois ser artista de terceira, artista de segunda, artista de primeira, chefe dos artistas, subchefe dos artistas. Não posso. Como não tem qualificação, é marginal. Agora, felizmente, começamos a pagar o Instituto de Ação Social. Porque nem isso pagávamos. Não temos direito à reforma, não temos direito a férias. Nenhum artista pode dizer, olha, eu, daqui a um ano, a minha empresa vai me dar férias. Como artista, tenho férias. Não é, não existe. O artista não cumpre horários. Às vezes trabalha de manhã às 4 da manhã. E no dia seguinte, quando quero te dar uma entrevista, encontras-me a dormir e diz, não, esteve na bebedeira ontem. Não é, esteve a trabalhar. Entendeste? Mas, Nagui, tu achas que mesmo depois da independência havia, eu sinto, logicamente, que havia um respeito pelos artistas. Hoje esse respeito, como é que é para nós que estamos do outro lado, vamos assim dizer, como é que os artistas, na tua opinião, qual é a imagem que os artistas projetam? Há duas coisas distintas aí. Há duas coisas distintas. Exato. Há duas coisas distintas. A tua pergunta eu não consegui encaixar. Exato. Primeiro, o povo moçambicano, desde a independência a este momento, tem um grande respeito pelos artistas. Exato. Nunca faltou respeito. Exato. O que eu sinto. Eu sou um homem acarinhado por todo mundo onde que eu passo. Exato. Vou na rua até aquele polícia que manda parar e que tu pensas que vai me pedir dinheiro. Não, olha só na Nagui. Basta, como é que vão as artes? Entendes? Eu sou acarinhado por todo mundo. Uma coisa é o povo moçambicano como cuida dos artistas. Outra coisa são os diversos governos. Eu falo diversos governos porque cada governo teve o seu como é que chama? O seu espaço-tempo de governação. Entendes? Por exemplo, podemos dividir em 4 governos. O governo de Samora Machel. Como é que lidava com os artistas? Acarinhou muito os artistas. Exato. Mas também por uma questão política. Não te esqueças que vínhamos de uma situação de luta armada, em que havia as grandes marchas, em que se cantavam os hinos revolucionários, etc, etc, etc. O próprio Samora Machel, quando fazia os comícios, cantava. Então, a base dele era a cultura. Depois continuou-se um pouco ainda com o Joaquim Chissano. Eu lembro-me, eu fui a Nova Iorque porque o Chissano levou-me. Senão não iria. Eu fui a outras exposições, a Manuel Fonda, porque o Chissano puxou-me. O presidente Chissano, o presidente Guebuza, sempre que viajavam, levavam um artista com eles. Vamos levar um artista, vamos levar um escritor, vamos levar um pintor, vamos levar um escultor na delegação. Íamos ao Zimbábue, não sei o quê, e é sempre um artista para lá. Isto é interessante, porque hoje e depois, na terceira governação, a coisa modificou-se. Exato. Começaram a ir merceeiros no lugar de artistas. Sim, eu tenho um amigo meu que é da mercearia Maomé e companhia, que disse, Nagui, não vais viajar, eu vou com o presidente.
Começaram a ir noticieiros em vez de artistas. Então, nunca mais nenhum artista viajou na delegação presidencial para ir fazer contactos com outros artistas, com galerias, com museus. Nunca mais. É engraçado que 10 anos sem nenhum artista viajar. O que o Naguib está a dizer agora é algo que o Brasil continua a fazer isso em todo o mundo. Estou a dar um exemplo. Claro, claro. País. O Brasil continua a fazer Portugal, isso. esses países exato, todos, é verdade, não é exato, exemplo, mas exato. a China Exato. fazem, vêm artistas. Mas durante 10 anos não saiu nenhum artista. Não houve nenhuma exposição internacional organizada pelo Estado, pelo Ministério. E repara que as nossas embaixadas têm adidos culturais. Mas não houve um adido cultural que tivesse organizado uma exposição. Excluindo, eu por acaso fui fazer uma exposição, porque estava de passagem, estava vindo do Brasil com uma exposição nas costas. E o Matonse convidou-me para Angola em 2005. Excluindo essa. Mas tive de pagar eu as minhas custas, nem foi sequer o Estado. Então, vamos ver agora a governação do Nussi como vai acontecer. Por uma única razão, eu penso que vai acontecer, porque ele já se apercebeu que a cultura está casada com a solidariedade, está casada com a emoção de um povo, que é o povo que ele governa. Tanto é que a própria presidência já tem museu da presidência. Alguma razão há. Sim, sim, é verdade. Alguma razão há. Por isso é que eu tenho muita esperança de que esta é uma governação que vai ser diferente da outra. Porque eu estou a ver o trato que a cultura está a ter, ainda aparentemente incipiente, mas tem fortes manifestações de que de facto vamos fazer coisas. Porque a partir da cultura entra a solidariedade. A partir da solidariedade entra a sociedade civil. Entrando a sociedade civil entra a participação democrática. Mas isto está, de certa forma, o Naguib está a dizer que conta bastante a sensibilidade artística dos líderes, neste caso dos nossos presidentes, do Presidente da República. É extremamente importante. Não conta muito, não conta isso, e isso foi uma grande desilusão para mim. Porque eu sempre pensei, e eu próprio ilustrei livros de poesia do Presidente Guebuza. Os tambores cantam. Então, e era um poeta que estava a governar o país. E o que ele fez da poesia? O que ele fez da cultura? Aponta uma coisa que tenha dito, opa, foi feito isto. Aponta uma coisa. Não sou expert, eu prefiro que tu respondas. Não, é que não foi feito nada. Não foi feito, o museu ficou abandonado. O Museu Nacional de Arte ficou abandonado. Como é que tu podes ter uma governação em que tu tens um ministro da cultura que está lá há 5 anos e que nunca visitou o Núcleo de Arte? O Núcleo de Arte que está a 100 metros do Ministério da Cultura, podia ir a pé por trás do Ministério da Educação, está o Núcleo de Arte. Há 5 anos um ministro não vai visitar o celeiro. O Núcleo de Arte é o celeiro dos artistas, é lá que é a forja, é o forno, onde sai. O ministro da Cultura... Eu não consigo acreditar como é que aquele nosso ministro esteve 5 anos sem nunca ter visitado o Ministério da Cultura. Por isso eu deixei o Núcleo de Arte, nesse caso, sim. O Núcleo de Arte? Exato. Por isso é que eu deixei de chamar Ministério da Cultura. Passei a chamar de Ministério da Costura. Para mim não faz sentido. Não faz sentido que o Museu Nacional de Arte não tenha um site. Hoje, nos dias que correm, hoje das novas tecnologias, o Museu Nacional de Arte não tem um site. Tu queres visitar um artista, vais lá e não encontras. Faz algum sentido isso? Está completamente ao abandono. Um museu com um espaço espetacular de quase 2 hectares. Está ali uma coisa tímida. Olha, eu fiz uma exposição agora no museu, Tatuagens da Alma. Tu sabes como é que eu explicava às pessoas para ir ao museu? Eu dizia, conhece a Padaria Lafões? Sim, conheço a Padaria Lafões. Conhece a Polícia Camarária? Sim, conheço a Polícia Camarária. Então é em frente. Ah, ali é que é o Museu Nacional. Sim, ali é que é o Museu Nacional de Arte. Quer dizer, para tu ires ao Museu Nacional de Arte, existe há 40 anos. Existe há 35, 36 anos. Exato. Para tu explicares uma pessoa para ir ao museu, tens que lhe falar de uma padaria e da Polícia Camarária. É grave. Não brinques, são coisas sérias.
Eu penso que isso tem que ser revertido. É verdade. Como é que tu podes ter uma diretora lá há 10 ou 15 anos? Como é possível isso? Até os PCAs saem. Alguns não saem, estão lá anos demais, mas até esses saem. Como é que continua aquele núcleozinho do chá e das pantufas e das arrofadas do chá durante 15 anos? Chega de proteções, pá. E vamos lá falar as coisas a sério. Vamos por no museu não é nenhum túmulo também, não é? Exato. Não é uma coisa legal. O museu é uma coisa viva, tem que ser uma coisa viva. Tem que formar jovens, as crianças têm que ir lá, têm que pintar, têm que fazer coisas, tem que ser ponto de encontro, ponto de discussão de ideias, ponto de trocas de ideias intelectuais. Eu estou em que com a forma pragmática que tu falas, já houve tanta troca de informação seja com os ministros da cultura, etc., com as pessoas responsáveis pela cultura no geral. Desses encontros, dessas reuniões, o que é que transpira, Naguib? Tudo isto que é falado aqui. E uma das questões mais importantes que depois ia te perguntar é a questão depois da lei de mecenato. Portanto, o que é que eventualmente também está-se a fazer sobre essa questão, que é algo que está-se a discutir há bastante tempo, para se criar leis tanto dinâmicas que façam sentido de facto. O que é que transpira de facto nestes encontros, com as pessoas responsáveis da cultura no nosso país? Olha, eu acho que, como eu te disse logo no princípio, Moçambique é um país que nós estamos a inventar. E às vezes as nossas invenções chegamos à conclusão que são erradas. Entendes? Fomos pelo marxismo-leninismo, chegamos à conclusão que está errado, ok, põe para o lado, vamos para outra. Vamos partir a economia do mercado, está errado, vamos para outro. Estamos a inventar o nosso país. Então, a lei de mecenato foi uma lei, por exemplo, que foi feita numa determinada altura da vida de Moçambique. Se calhar adaptava-se a essa altura. Infelizmente nunca se adaptou. Entende? Então, é a altura de nós termos a coragem de dizer, deita fora isto, vamos fazer uma coisa nova porque hoje os tempos são outros. Temos que ter a coragem de fazer isso. E a coragem é tomar decisões. Não é ficar sentado e pensar, o governo há de fazer. Não. Acho que o artista tem que ser mais atuante. Entende? O artista tem que se preocupar menos com os sapatos brilhantes e preocupar-se mais com a sua cultura. Mais com o engrandecimento do seu país. Mais com o engrandecimento do seu povo. Entendes? Eu não sou nada para me preocupar com o engrandecimento do meu povo. Mas sou alguma coisa para me preocupar com o engrandecimento dos meus vizinhos. Eu já fico muito feliz se os meus vizinhos estiverem culturalmente mais aceitos. Entendes? Portanto, eu preocupo mais com a educação, porque eu descobri esta grande lacuna que nós temos porque ao longo de 40 anos de carreira, fui fazendo pintura, fui discutindo isto, fui discutindo aquilo, fui me formando, etc, etc. Hoje, quando paro e olho, eu digo, eipa, estamos analfabetos. Estamos analfabetos. Quando alguém chega ao pé de mim e diz, pá, Naguib, o que é isso da pintura? Explica-me lá o que é isto de pintura. Mas espera aí, vamos marcar um encontro, vemos aqui 4 pessoas e tal. E vêm 4 responsáveis falar comigo. De grandes empresas. Exato. De grandes empresas. De top. Eu digo, então e qual é o problema? Cheguei, sabes o que é, Naguib? Nós estivemos em Londres para uma reunião. Então tínhamos uma reunião às 11. Chegamos lá às 11, mandaram-nos para uma sala enorme. Ficamos ali a conversar. Aquela coisa corriqueira, estamos lá, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, blá, 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 blá. E vimos, olhamos para o relógio, já passam 20 minutos, então essa gente não nos chama. Então chega lá o chairman, bem-vindos, não sei o quê, sentamos, uma grande mesa. E ele diz-me assim, olha, então bem-vindos, etc, etc. Nós deixamos ficar um bocadinho ali naquela sala. Qual foi das obras que vocês mais gostaram? E nós ficamos a olhar uns para os outros. Ficamos a olhar uns para os outros. Porque ele diz, olha, temos ali um Picasso, temos ali um Rembrandt, temos ali um Renoir, temos ali um Van Gogh, temos ali... Qual daquelas obras mais vos impressionou? Eu não sei o que é Renoir, o que é Van Gogh. Ficamos envergonhados os 4, sem saber o que dizer. Então explica lá um bocadinho para a coisa. Estás a ver a que nível estamos?
de analfabetismo. Quando tu chegas ao pé de mim, Celso, como já me aconteceu, não quero aqui dizer nomes, não faz sentido. Porque pá, existe uma amizade, estás a ver? Mas a pessoa me perdoa porque eu já te contei que ia dizer a televisão. Pá, chega ao pé de mim e diz, pá, eu tenho um problema na Guiba. Liga-me e diz, pá, eu tenho um problema na Guiba. Qual é o problema? Pá, dá para vir tomar um café? Quando é que posso estar contigo? Não sei o quê. Diz, pá, você manda, pá. Eu venho, você marca, eu venho. Eu fui lá. Não, dá para vir amanhã às 14 horas. Fui lá amanhã. Dia seguinte fui lá às 14 horas e tal, um café e tal. E ela assim, pá, sabes o que é na Guiba? Tenho um problema com meu filho, pá. Qual é o teu problema com meu filho? Pá, o gajo, pá, para fazer a nona classe, pá, foi difícil, nem sei como é que ele fez a nona classe, pá. Mas foi para esses cursos modernos aí, computadores, não sei o quê, pá. Mandei o gajo para Cape Town, pá. Pá, o gajo esteve lá 1 ano e meio, quase 2, pá. Voltou de lá, nem falar inglês, não dá nada. Arranjamos emprego para o gajo, e o gajo só criou conflitos na empresa. Tiramos o gajo. Pá, o gajo não tem jeito para nada, pá, na guerra. Isso não tem. Não, pá, o miúdo não tem jeito para nada, pá. Como é que eu posso fazer? Como ele não serve para nada, dá para aprender a pintar contigo? Para tu veres onde é que está instalada a pintura, a cultura. Não é história, é verdade. Com essa acho que eu fechava a entrevista. Para tu veres para tu veres onde é que está instalada, a pintura, onde é que está instalada a cultura no nosso país. Inacreditável. Contei-te a história de Londres. Agora contei-te a história do indivíduo que não serve para nada. Põe lá ela a pintar, talvez sirva para isso. É assustador. Nós estamos na reta final da nossa conversa hoje. Uma das coisas que acho que eu gostava que deixasses aqui uma mensagem para os moçambicanos. O que é que pode ficar aqui como reflexão, não é? De tudo isto que falamos, como aquele comentário final? O que é que gostavas de deixar aqui para todos os moçambicanos à volta destes 40 anos da independência? Eu queria que todos os moçambicanos nesses 40 anos pensassem como pensaram nos 40 anos, com o coração. Com o coração, porque nós somos um grande país. Nós somos um país amantes da paz, amantes da fraternidade, da solidariedade. Nós vamos construir este país. Vamos construí-lo em paz e sossego. Vamos discutir muito. Vamos discutir se a senhora hoje já não aceitamos qualquer impostor chegar ao pé de nós e dizer é assim. Tens que fazer assim. Não, senhora. Se não é assim, não é assim. Vamos discutir. Mas vamos discutir sentados na cadeira ou sentados na esteira. Vamos nos sentar na esteira e discutir. Vamos passar dias, meses, anos a discutir. Mas vamos... Panse para tambalala. Estou a falar em língua. O chão tem que estar... Vamos sentar na esteira. E eu tenho a certeza absoluta que em Moçambique nunca mais vai haver um tiro. Ninguém mais vai ser morto por arma de guerra. Dou-vos a pedir, acabou essa história, vamos viver em paz, vamos nos abraçar, vamos falar como eu falei com o Celso Domingos. Exato. Qual é o problema? Qual é o problema de eu dizer as verdades? Exato. E Celso vai pôr isto na televisão. Não tenho compromissos com ninguém, tenho compromissos com a minha consciência. Por favor, vamos nos sentar e vamos viver e discutir em paz. Leva um ano a conversação, mas vamos construir o nosso Moçambique. O nosso Moçambique é lindo, é maravilhoso. As nossas crianças são uma beleza. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos comprar carteiras para as nossas crianças. Esta das carteiras realmente é algo que... 100 empresas maiores moçambicanas podem pôr carteiras. Isso é fácil. Pode-se fazer. Faz a diferença. Eu desejo a todos os moçambicanos que continuem a viver e continuem a entregar-se como têm-se entregue na reconstrução e na invenção deste nosso país, deste nosso Moçambique. Obrigado, Celso. Muito obrigado, por abrir as portas da tua casa e receber-nos com esta abertura e ficarem aqui, portanto,
para aqueles que estiverem atentos, vão tirar lições muito boas, porque da forma pragmática que tu falas, é impossível não aprender algo a partir desta conversa. Portanto, muito obrigado, Naguib, por estar connosco nesta 1 hora de conversa aqui, neste especial do Conversas Soltas, portanto, relativamente aos 40 anos da independência de Moçambique. A figura que escolhemos para celebrar portanto, estes 40 anos foi, sem dúvidas, o Naguib, porque faz todo sentido, não só pelo percurso que tem, porque em 75 também iniciou a carreira artística do nosso convidado. Até uma próxima ocasião e feliz independência para todos os moçambicanos.